Muito bem, meus caros, seguindo aqui no Finanças do Esporte, olha só, saldo de compras e vendas de Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo. Pode pôr na tela aí, JP, qual é o saldo dos clubes que mais contrataram na Série A? Quanto Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo gastaram nas compras e quanto receberam nas vendas? Importante essa conta, está na tela aí o Mengão, olha aí. Saldo de compras e vendas dos top 4 brasileiros no mercado em 25. Flamengo, Mengão, vendas 486 milhões. Wesley Gerson, Fabrício Bruno, compras 252 a 383 milhões. Samuel Lino, Emerson Royal e Carrascal. Samuel Lino e Emerson Royal, que estrearam ontem com a camisa do Mengão na derrota para o Galo no Maracanã por 1-0. Certo? Tá aí, vamos embora para o próximo. E aí a Mais gente depois perto do 383, viu, Marcini? Porque mais depois perto do. que saiu até para mais, para uma base de 400, porque faltava a luva de Jorginho, que a gente não tinha o valor e saiu no balanço, então é mais para perto de Ah, 400 milhões. perfeito. Vamos lá. Palmeiras, olha aí, vendas 417 milhões, Estevão, Vitor Reis e Richard Rios. Compras 515, Paulinho, Vitor Roque, Ramon Souza e Facundo Torres. Bora lá, próximo, vamos passar aí para a gente dar uma arredondada nos dados. Aí, Botafogo, vendas 324 milhões, Gregory Almada, Igor Jesus, Jair com Luiz Henrique, mais 211 milhões, certo? Tá o asterisco aqui e o Rodrigo vai Ninguém contar sabe para a de fato gente. para onde foi o dinheiro, né? Se foi para o Lyon ou para o Botafogo. Aparentemente foi para o Lyon, mas enfim. Como diria Gal Costa, né? Onde está o dinheiro? Gato comeu, gato comeu. Muito bem, compras aí, 603 milhões, Arthur Cabral, Arthur Montoro, Natan Fernandes, Danilo e Barreira. Muito bem, e o Cruzeiro, hein? Vamos lá ver como é que está o Pedrinho BH. Vendeu 73 milhões, São Fabrício Bruno, compras. Vilauba. Entrou errado aí, né? São compras essas. Compras, perfeito, perfeito. Compras. Fabrício Bruno, Vilauba, Christian Wanderson, com luvas de Gabigol acima de 100 milhões, né? Comprou e não vendeu ninguém, né? Rapaz, Pois é. né? Eu não achei vendas de Pois Cruzeiro. é. Se tiver erro meu, depois a gente corrige aqui no próximo A programa. gente corrige certamente. Muito bem. Afinal, Rodrigo Matos, qual é o saldo da gastança dos quatro clubes do futebol brasileiro? Primeiro vamos colocar, o Cruzeiro não teve uma gastança, né? Ele tinha gastado bem no ano passado, a gente fez o É, programa sobre aqui, e ele teve isso. contratações pontuais e não foi assim nada demais. Os outros três, sim, nesse ano, tanto na primeira e segunda janela, e esse incluiu a primeira e a segunda janela. O Flamengo, no caso, primeira janela, a gente lembra, tinha sido muito cauteloso, né? E agora foi muito mais forte com essas contratações, mas ainda assim está bem abaixo do Palmeiras e está abaixo. E ali estão as luvas. Aquele valor ali tem as luvas do Jorginho e do Danilo. Esses valores do Flamengo. O Flamengo contabiliza as luvas sempre nas contratações enquanto alguns outros contabilizam. A gente botou ali do Gabigol, por exemplo, no Cruzeiro, as luvas do Gabigol estavam em torno de 50 milhões, né, que é dito, é diluído, mas é aquisição que você tem. Teoricamente, você põe ali como compra, mas no do Cruzeiro não estava. Então, o Palmeiras vendeu muita gente. Então, ele, apesar de ter comprado bastante, porque tinha as vendas do ano passado também, né? A entrada do dinheiro do Endrick e tal. Então, as coisas se equilibraram. Com certeza, o Palmeiras deve ter um saldo ali, um saldo positivo ainda de receber dinheiro, mas investiu forte, o que é normal, né? No futebol é assim, você recebe e aí pode gastar em contratações. Agora, surpreendente é o Botafogo, né? Que gastou mais do que os dois. Teve algumas receitas de venda do Luiz Henrique, aparentemente o dinheiro foi para o Lyon, mas de qualquer jeito não teve vendas suficientemente para esse nível de gasto, né? Então tem um desequilíbrio ali em relação aos outros dois anteriores, mas são janelas, mais uma vez, muito fortes desses três clubes e que já tinham sido fortes no ano passado, né?
Então, a Liga Brasileira, nesses 2 anos, tem um gasto nesse topo aí muito forte de dinheiro, acaba distanciando os 3 clubes no sentido da montagem deles de elenco, principalmente eu acho que o Flamengo e o Palmeiras, porque eles vão acrescentando ao time. Eles perdem, nessa janela o Flamengo perdeu o Gerson e o Wesley, e o Palmeiras perdeu o Estevão. Quem mais, gente, aqui que eu estou esquecendo, além do Estevão nessa janela Vitor agora? Reis em janeiro, Vitor Reis Vitor em Reis. fevereiro. Isso, eles têm algumas E o perdas Bills, né? pontuais, mas eles vão lá e compõem muito para o elenco. Enquanto no caso do Botafogo, o elenco trocou praticamente inteiro, né? Eles trocaram o time inteiro durante a temporada. Esse aqui é um ponto importante, olha só, algumas coisas. Se você pegar as 10 maiores transferências da história do Brasil, compras, 5 são do Botafogo, 3 do Flamengo e 2 do Palmeiras. Mas o que me chama mais a atenção, olha só, vou pegar aqui a lista, Vitor Roque em primeiro, Samuel Lino em segundo. Terceiro, Danilo, do Botafogo, agora, ex-Nottingham Forest, ex-Palmeiras. Quarto, Thiago Almada, Botafogo. Quinto, Paulinho, Palmeiras. Então, nas 5 primeiras são 2 Botafogo, 2 Palmeiras, 1 Flamengo. Aí vamos para as 10. Sexto, Alcaraz, Flamengo. Sétimo, Luiz Henrique, Botafogo. Oitavo, Santi Rodrigues, Botafogo. Nem titular é. Nono, Arthur Cabral, Botafogo. 10º, Gerson, Flamengo. Se você seguir nessa lista até o 18º lugar, só tem Palmeiras e Botafogo e Flamengo. Aí o 19º é o Lúcio Rodrigues do Bahia, que é o jogador mais caro da história do Nordeste do Brasil. Comprado do Liverpool do Uruguai no ano passado pelo Bahia por 24 milhões. Com inflação vai ser Tevez, tá? Colocando a inflação, o Tevez ainda é o mais caro da história, mas sem contar a inflação. Lúcio Rodrigues custou 65 milhões de reais, foram 24 milhões de euros na época. Agora, olha outra. Então é Palmeiras, Botafogo, Flamengo. Avalizando o que está dizendo o Rodrigo. Palmeiras, Botafogo, Flamengo. E o Botafogo tem 5 das 10. Só que o Botafogo não justifica esta receita. Ok, tá tudo bem. Botafogo é campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Parabéns. A gente torce para que tudo ande bem e que seja um exemplo para os modelos novos de administração do Brasil. Bom, ainda a gente tem dúvidas, estamos falando sobre isso, semana passada falamos também. Bom, o que me chama mais atenção ainda, nessa bolha que a gente já tratou, que tem a ver com as bets, e tem a ver com dinheiro de televisão, e tem a ver com as negociações de ligas, que esse dinheiro vai acabar uma hora, então são bolhas. Olha só, o recorde de contratações de cada clube. Palmeiras, Vitor Roque, 2025. Botafogo, Danilo, 2025. Flamengo, Samuel Lino, 2025. Bahia, Lúcio Rodrigues, 2024. Cruzeiro, Matheus Henrique, 2024. Atlético Paranaense, o Kevin Viveiros, 2025. Fluminense, Canóbio, 2025. Atlético Mineiro, Júnior Santos, 2025. Dos grandes clubes do Brasil, o Bahia está aqui. O Corinthians, o recorde é o Tevez, 2005. O Santos, o recorde é o Leandro Damião, 2014. O Vasco, o recorde é Edmundo, 99. E o São Paulo é 2018, o Pablo. Cara, de 14 clubes, 10 tem recorde de compra entre 2024 e 2025. É um negócio espantoso. Porque a gente sabe que alguns são muito justificáveis, Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras fizeram um processo de reformulação de times muito vencedores entre 2019 e 2023. O Palmeiras hoje está passando por um processo de reforma do elenco. 12 jogadores saíram, então 9 chegaram. Tem sentido. Mas quando você começa a espalhar isso para ver Atlético Mineiro, que não está pagando, que não teve a crise dos salários agora, Botafogo, que tem a crise da Eagle agora, Cruzeiro, que foi vendido. Cara, tudo é 2024, 2025. Recorde de compra. É impressionante. E estão brigando no segundo patamar da Europa, né? Em valores de jogadores, né? Você pega jogadores como... que aí eu acho que saíram do perfil do que era antes. Vitor Roque, Danilo e Samuel Lino são jogadores jovens que estavam sendo ali, estavam jogando na segunda prateleira da Europa constantemente.
né? A gente pode até discutir aqui o Danilo no Nottingham Forest. Não era um jogador tipo assim, não deu certo na Europa, né? Ele teve uma questão de contusão e Não, tal, mas ele teve isso. um bom desempenho na Europa antes de voltar para o Botafogo. O Samuel Lino teve bom desempenho na Europa. O Vitor Roque tinha dado uma caída, mas ainda assim não era um jogo considerado um ativo. Vamos nos livrar do Vitor Roque. Era um ativo importante. Então são 3 jogadores jovens, não está mais vindo aquele disputando de 20 milhões de euros, jogadores jovens que estão disputando ali segunda prateleira da Europa, esses 3 times. O Samuel Lino tem uma questão particular só, que é o Samuel Lino é um craque. E isso já mostrou no primeiro jogo contra o Atlético. Ele é um craque. Agora, a avaliação do Atlético é que ele jogou abaixo do que ele podia nas 2 últimas temporadas. E aí teve a questão do limite de extracomunitários. Que a gente trabalha, não existe mais limite de estrangeiro na Europa. Não existe por causa do passaporte. Se você tiver passaporte comunitário, não tem limite, né? Mas se você não tiver passaporte comunitário, que é o caso do Samuel Lino, você vai brigar com os outros. Como o Atlético de Madrid contratou o Almada, eles passaram a ter 3 extracomunitários mais o Samuel Lino, que são o Molina, argentino, o Gallagher, inglês, por causa do Brexit, deixou de ser comunidade, e o Almada que chegou. Então o Samuel Lino sobrou. Isso é uma particularidade que aconteceu, por isso o Atlético de Madrid se sentiu com a necessidade de negociar o Samuel Lino, e aí o Flamengo teve mais dinheiro do que Sevilha, Betis, que times de um escalão que ele poderia ir na Europa também, e ele se interessou por vir para o Brasil. Mas essa é uma questão que me coloca uma dúvida. Você sabe que o meu cachorro Oliver, quando eu coloco um filme na TV, ele fica assim com a cabeça, sabe? Que tá querendo entender o que está acontecendo, mas ele assiste. E eu tô assim agora. A pergunta que eu faço para Ele fica vocês, assim. ó. Pois é. A pergunta que eu faço é a seguinte: tudo isso é por causa das bets? Ou dá para analisar caso a caso? Há clubes que têm saúde financeira suficiente para fazer esse investimento? Porque isso me preocupa, da bolha, né? É, Fala, eu acho que Rodrigo. eu acho que as bets têm influenciado mais para os salários, né? Pelo menos para os clubes que são mais saudáveis. Digamos assim, ele pode pagar um salário maior, e aí eu dou o exemplo aqui do Flamengo. Estamos aprovando aqui contratações X. E aí o cara fala assim, mas no orçamento vai aumentar a despesa até que patamar? Porque são 2 coisas diferentes. Eu acho que o fato dos times brasileiros hoje estarem vendendo seus jogadores muito mais caros, e é o caso principalmente do Flamengo e do Palmeiras, isso tem possibilitado deles contratarem jogadores mais caros também. Eles têm maior saúde, aí um garoto hoje já não sabe qual é dinheiro, veja as 3 vendas recentes do Palmeiras, e mesmo quando não é garoto, quando é o caso do Gerson e tal, acaba sendo vendido por valores altos também, porque o clube, o Flamengo, por exemplo, não queria vender o Gerson, né? Então, para comprar, o Zenit tem que pagar uma bela grana para o Flamengo, vai ter que pagar a multa, aquela história que a gente já falou aqui. Então, eu acho que na compra dos jogadores especificamente, tem a ver com os clubes estarem vendendo melhor e entrando nesse mercado internacional, virando players, como a galera gosta de falar, dessa segunda prateleira. Mas eu acho que o salário tem a ver com as bets. O salário aí tem a ver com um aumento de receita que proporciona isso. Eu só vou fazer uma correção aqui, PVC. Eu acho que o Samuel Lino, das 2 últimas temporadas, a última, de fato, ele não teve tão bem, mas a anterior ele tinha sido o melhor jogador do Atlético de Madrid, de Não, exatamente. 2023, 2024. Isso que eu reproduzi aqui foi a reprodução de um texto do Marca. O Marca escreveu exatamente dessa maneira. O Atlético entendeu que as últimas 2 temporadas dele não foram no mesmo nível, mas ele é craque. Não estou discutindo. A qualidade da negociação é indiscutível. Não? É um detalhe. Mas o Marca escreveu exatamente dessa maneira. Eu estava na casa do Fernando Calasso no ano passado em Madrid. O Samuel Lino fez 2 jogadas. O Calasso falou essa frase: cara, esse Samuel Lino é muito craque. E foi na temporada passada, né? Ou seja, mesmo num período que você acha de uma maneira unânime que a última não foi tão boa, ele é muito craque. Só o parênteses, acho que a gente ponderou isso também, né, Massini? Palmeiras e Flamengo estão no patamar de estão vendendo e estão comprando. Tem toda a justificativa, né? E isso de certa forma força outros clubes. Por exemplo, por que o recorde é o Canóbio no Fluminense? Pô, o Fluminense vendeu o André, porque o Fluminense vendeu o Arias, o Canóbio foi antes do Arias. E por que os outros estão contratando? E por que nós temos um hábito, nós, jornalistas, de dizer precisa de reforços?
E não necessariamente é sempre esse o motivo de o time estar em crise. Então, é uma cultura que precisa mudar. Houve momentos, sabe que eu tenho, fazer propaganda de mim mesmo, né? Fazer uma coisa meio cabotina. Eu escrevi um livro chamado Bola Fora, em 2009, que é a história do êxodo do futebol brasileiro. E o êxodo começou em 1914. Mas ele teve momentos diferentes durante a história. Por exemplo, quando o Domingos da Guia jurava que não ia embora do Vasco de jeito nenhum, nem do Bangu, e foi jogar no Nacional de Montevidéu, porque o profissionalismo no Uruguai tinha começado em 1927. Houve um momento nos anos 90 em que conjugou-se Operação Mãos Limpas na Itália e dólar a 1 para 1 no Brasil, quer dizer, 91, 92, Operação Mãos Limpas. Imediatamente veio logo depois, 1º de julho de 94, Plano Real, dólar 1 para 1, que você vê um movimento ali de volta. Miller voltou para o Brasil, que era jogador ainda em boa idade, foi jogar a Copa do Mundo com o jogador de São Paulo. Leonardo voltou para o Brasil, Ricardo Rocha voltou para o Brasil, Evair voltou para o Brasil. Mais tarde, o ápice foi o Romário, que não voltou para o Brasil por causa dessa conjuntura. O Romário voltou para o Brasil porque ele queria morar no Rio, né? Era outra conjuntura. E o Romário não foi pago, né? Nem pelo Flamengo, nem pelo Vasco, né? Vamos lembrar aqui, né? Os dois não tinham dinheiro para pagar o Romário, né? Então, foi ter uma distorção ali nessa volta do Romário, né? Então, nessa era do êxodo, você tem idas e vindas. Eu acho que a gente está numa ida. A questão é ir e não voltar.